Olá pessoal, vamos falar sobre Java Beans nessa aula. O objetivo é apresentar os Java Beans, que vocês já conhecem, vocês já viram isso em linguagem de programação orientada a objetos, mas trazer eles para o contexto das aplicações Java Web e também falar um pouquinho sobre os escopos deles. Então os nossos tópicos são Java Beans, Servlets e Java Beans, JCP e Java Beans, escopo dos Beans e daí Load on Startup e o escopo da aplicação. Vamos ver como é que a gente coloca um Java Bean, né, uma instância de um Bean dentro do escopo da aplicação e como é que a gente recupera isso. Bom, Java Bean é uma classe Java que tem uma padronização no nome dos métodos. Também a gente pode chamar eles de Beans. E também, com essa padronização de nome de métodos, a gente tem o conceito de propriedades. Quer dizer, não é só os atributos que são como se fossem as variáveis dentro, né? A gente tem o conceito de propriedade, tá? Então são componentes de software encapsulados. Seus atributos só podem ser acessados via métodos, setters e getters. E as propriedades, os atributos, a gente sempre tenta deixar eles como privados. Na verdade, os atributos sempre deixa eles como privados. E os métodos acessadores sempre públicos ou protegidos e tal, né? Para a gente poder invocar. O padrão dos métodos ou de nomeação dos métodos é esse como está aqui. Então, para acessar um atributo, a gente usa get, o nome do atributo, ou is, o nome do atributo, quando a propriedade é booleana, né? E o set para setar o valor de um atributo que ele é opcional. E esse xxx seria o nome do atributo da classe, a gente já vai ver um exemplo ali. Outro padrão é o construtor, a gente tem que ter um construtor sem parâmetros. Muitas vezes a gente vai precisar que um Java Bean implemente a interface serializable, principalmente quando for guardar em sessão, ou precisar serializar por qualquer motivo, né? E a gente pode ter outros métodos também nos Java Beans sem problema nenhum. Aqui tem um exemplo de um Java Bean, olha só. É a classe aluno, ela implementa serializable, ela tem um atributo idade e matriculado, os dois são privados. Aí tem o construtor sem parâmetros, aí tem o getIdade e setIdade, e tem o matriculado como ele é um booleano, então o is booleano e o is matriculado e o set matriculado. Perceba que aqui o padrão que foi usado, ó, eu peguei, por exemplo, a idade e fiz getIdade com o I maiúsculo, tá? Esse é o padrão mesmo, ok? Is matriculado também, set matriculado também da mesma forma. O conceito de propriedade ele vem por conta dos métodos do set e do get, ou do is, né? Então, por exemplo, se eu tenho um método getIdade, setIdade, independente do atributo que eu tenho que ele acessa, significa que aqui eu tenho um atributo idade com I minúsculo. Ok? Independente do atributo que eu tenha, se eu tenho getIdade e setIdade, eu tenho uma propriedade idade. E a gente usa isso lá em JCP mais para frente. Então é importante a gente conhecer essa nomenclatura aí. Aqui, ó, o exemplo que eu falei para vocês. Ó, o atributo é o nIdade, mas a propriedade é a idade. Tá? Ele mesmo, o getIdade e setIdade acessando o atributo nIdade, não tem problema nenhum. As propriedades têm vários tipos, né? Uma delas é o tipo indexado, por exemplo, quando eu tenho um vetor. E aí, quando você tem um vetor, a sacada para você implementar os métodos que acessam esse vetor é você implementar dois métodos para acessar o vetor inteiro, né? Por exemplo, o getNúmeros que retorna o vetor inteiro e o setNúmeros que seta o vetor inteiro. E dois métodos usados para acessar de forma indexada. Então, getNúmeros também com o mesmo nome, só que quando eu passo o índice, ele me retorna o elemento naquela posição. E o setNúmeros que eu passo o índice e passo um valor e ele seta nessa posição do índice esse determinado valor. Aqui tem um exemplo, ó. Tem o atributo números, aí tem o getNúmeros, setNúmeros, eles manipulam o vetor inteiro, e aí tem o getNúmeros onde eu recebo um índice, ele me retorna o elemento naquele índice, e o setNúmeros que eu passo o índice e o valor e ele seta naquela posição aquele valor. Como aqui está int, isso pode confundir um pouco em relação ao índice e o valor, né? Então eu fiz aqui um exemplo com strings. Então, por exemplo, getNomes retorna o vetor, setNomes seta o vetor inteiro, getNomes passando um índice me retorna uma string, né, que é o elemento naquela posição, e setNomes eu passo o índice e passo o valor e ele seta naquela posição aquele valor. Claro que está faltando coisa aqui, eu estou simplificando para eu poder colocar isso num slide e explicar isso, como vocês já viram, vocês já sabem do que eu estou falando, mas está faltando verificação, se aquele índice existe ou não, fazer um try-catch aqui ou levantar uma exceção aqui. Então está faltando as verificações de erro, tá? Mas em suma, o que eu precisava falar para vocês sobre Java Beans era basicamente isso.
Bom, feito essa revisão de JavaBeans, só para vocês relembrarem o que são os JavaBeans, então vamos falar sobre servlets e JavaBeans. Como eu já falei para vocês, os servlets são classes Java simples, classes Java normais. Só que elas vão lá, elas estendem de HTTP Servlet, elas estão anotadas com @WebServlet, elas implementam métodos específicos do GET e do POST. Então tem algumas coisas que uma servlet tem que ter, mas ela não deixa de ser uma classe normal. Se ela é uma classe normal, usar um bean, um Java Bean numa servlet é muito natural, basta você importar o pacote onde está o teu Java Bean e usar com setters e getters sem problema nenhum. Olha aqui o exemplo. Então eu tenho a classe aluno, que tem a idade e o nome do aluno, que está no pacote concurso JavaBeans, e ela é um JavaBean tranquilo, ó, get idade, set idade, get nome, set nome. Essa aqui é uma servlet, perceba aqui, ó, ela estende de HTTP Servlet, ela está anotada com @WebServlet, e lá dentro do get, ou dentro do post, ou dentro do process request, tanto faz, eu uso o JavaBean simplesmente instanciando o JavaBean. Olha lá, aluno A igual a new aluno, setei o nome do aluno, e daí mandei mostrar o nome do aluno. Quer dizer, o acesso ao JavaBean dentro de uma servlet é o acesso normal, como em qualquer outra classe. O que vai mudar, pessoal, é em relação a JSP, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, quando a gente vai usar JavaBeans dentro de JSPs, obviamente eu posso simplesmente chegar e abrir código Java dentro de um JSP e fazer a mesma coisa que eu fiz. Aluno A igual a new aluno, posso fazer tudo isso. Só que a sacada do JSP é tentar facilitar a sua vida na hora de desenvolver. Então o JSP tem um conjunto de tags que facilitam na hora de instanciar um JavaBean, setar uma propriedade de um JavaBean, obter uma propriedade do JavaBean. E são essas tags que vocês precisam usar, porque elas facilitam muito a vida de vocês. São 3 basicamente. O JCP useBean, que serve para instanciar um novo bean ou referenciar um bean que está num determinado escopo. O setProperty, que seta a propriedade de um bean. E o getProperty, que obtém a propriedade de um bean. Toda vez que você instancia ou você referencia um bean, a gente diz que esse bean tem que estar num determinado escopo. O que significa escopo? Escopo define o ciclo de vida desse JavaBean, quer dizer, quando ele nasce, por quanto tempo ele vive, quando ele morre. Então a gente vai ver os escopos que a gente tem agora daqui a pouco, mas eu sempre tenho que saber em qual escopo que aquele JavaBean está residindo quando eu estou trabalhando dentro de JCP, dentro de servlets também, vou mostrar para vocês, tá? Então vamos ao JCP useBean. JCP useBean possui basicamente 3 atributos, tem mais, mas são esses 3 que nos interessam, o ID e o class. Perceba que é JCP useBean, isso aqui é case sensitive, então tem que ser desse jeitinho aqui. O ID é como se fosse o nome da variável que vai receber o objeto, e esse aqui é o pacote que eu estou instanciando, tá? Isso aqui, mais ou menos, isso aqui faria assim, ó, classe, nome igual a new classe, tá? Seria mais ou menos isso. Só que, para facilitar a nossa vida, esse JCP useBean, ele tem basicamente 2 propósitos. Primeiro, se por acaso esse bean não existe, tá? Ele vai executar esse new. Se por acaso esse bean já existe, tá? Essa que é a parte bem legal do JCP useBean, ele não vai criar um novo bean, ele vai recuperar o bean, ele vai referenciar o bean. Para eu saber se ele já existe ou não, eu tenho que definir sobre qual escopo eu estou falando. Ó, faltou uma letra T aqui, ó. Ok? Então eu tenho que dizer, quero referenciar esse bean nome aqui dessa classe. Em qual escopo eu quero? Na página? Se for na página, não precisa descrever nada. O default é o escopo da página, significa que ele é visível enquanto a página está visível. Ou ele está na seção, que é um outro escopo, e aí, se por acaso esse cara já existir na seção, ao invés de criar um outro, ele vai lá e busca automaticamente para nós. Quer dizer, a gente ganha código com essa tag. Essa que é a principal sacada. Por isso que é importante a gente usar. Vocês vão ver que daqui para frente a gente vai eliminar esse tipo de tag das nossas páginas JSP. Até chegar ao ponto que isso aqui vai ser proibido. No trabalho que vocês têm para fazer, da disciplina, vai ser proibido usar esse tipo de tag. Por quê? Porque a gente está, aos poucos, substituindo pelas tags que a gente deve usar de verdade.
O JCP UseBean, ele tem duas sintaxes basicamente, tá? Então deixa eu apagar aqui. Ele tem essa sintaxe, ó, que começa e termina nela mesma, com a barra, e tem essa sintaxe que começa aqui e termina no barra JCP UseBean. Significa que o JCP UseBean tem um corpo, tá? Esse corpo, você pode colocar códigos aqui, códigos JCP, HTML para mostrar, seja lá o que for. Qual é a diferença entre uma sintaxe e a outra? A diferença é que esse trecho de código que vai aqui dentro, ele é um condicional. O que é condicional? Significa o seguinte, se por acaso o JCP UseBean que você colocou aqui estiver criando o bean e não referenciando um bean já existente, isso é, se eu estiver criando um novo bean ao invés de referenciando, a gente já vai ver esse negócio do referenciar, esse trecho de código aqui vai ser executado. Então é um if. If esse cara não existe e eu tenho que criar ele, então executa esse trecho de código aqui. E aí aqui dentro você pode colocar trecho de código para, por exemplo, inicializar o seu bean se você quiser. Então é bem interessante. Então você acabou de ganhar um if. Fora você ter ganho a questão da referência, de referenciar o bean ao invés de criar, você acabou de ganhar um if onde você pode colocar trecho de código condicional aqui dentro. Por exemplo, seja esse trecho de código aqui, ó, JCP UseBean, o ID, que é o nome da variável, digamos assim, data, a classe é JavaUtilDate. Opa, JavaUtilDate, posso usar JavaUtilDate? Pode, porque todas as classes do Java, elas seguem o padrão JavaBean, elas possuem construtor vazio. Eu não sei dizer de cabeça se tem alguma que não segue esse padrão. Tá? Mas, por exemplo, o date segue. Então todo mundo faz isso desse jeito. E aqui eu coloquei o scope session, a gente não sabe direito o que é isso, mas coloquem isso daqui, para que quando eu possa dar um refresh na página, ele já exista essa data criada e ele só referencie. E aqui embaixo eu estou mostrando a variável data, olha que bonitinho aqui. Então escrevam um JCP, o JCP tem que ser inteiro, tá? Não é só esse trecho de código, tem toda a parafernália antes e a parafernália depois que você tem que pôr. Lá no miolinho, depois do body, vocês coloquem esse trecho de código. Quando vocês executarem a primeira vez esse JCP, você vai ver que ele vai aparecer data criada para você. E aí você vai dar F5 na página e ele não vai aparecer data criada, ele vai só mostrar a data. E você vai ver que na primeira execução vai ser a data atual, né, data hora atual que ele vai mostrar, e depois ele vai pegar, sempre mostrar a mesma data, porque ele guardou essa data no escopo. Isso é, como eu disse que o escopo dele é sessão, essa variável aqui ele automaticamente salva e busca da sessão, automaticamente. Olha que massa, hein? A gente não precisar desse tipo de código aí. Aqui está a explicação do que eu falei para vocês, tá? Aqui eu tenho um JavaBean, pessoa, tem uma string nome dentro dela, aí tem um construtor que não recebe parâmetro nenhum, apesar de estar colocando alguma coisa ali dentro, tá? O importante é não ter parâmetro. E daí tem o getNome, setNome, perfeito. Ela está no pacote beans. Lembram-se que eu falei para vocês que não é mais permitido classe fora de pacotes, ok? Todas as classes Java estão dentro de pacotes. Vamos lá. E aí aqui eu tenho um JavaBean, um JCP, que faz exatamente a mesma coisa. Ó. Pega cria um JavaBean pessoa, coloca na seção, aí na primeira execução bean criado. Como eu não estou mostrando, porque eu não sei mostrar ainda, você vai ver que ele vai aparecer bean criado só na primeira vez. Então funciona lá para o JavaUtilDate, funciona aqui para o bean pessoa também. Então executem esses exercícios aí, façam eles funcionar. E não é só fazer ele funcionar, é entender o que aconteceu. Por que na primeira vez aconteceu isso e por que na segunda vez não apareceu o bean criado. Você tem que entender isso, senão, basicamente, você não estudou nada. Tá? GetProperty é a tag que busca um atributo de um bean e mostra o atributo desse bean e coloca naquela posição, troca naquela posição. Então imagina que eu tenha lá feito um useBean, tá? Com o ID, quer dizer, esse ID está referenciando um bean aluno, ou ele foi referenciado ou ele foi criado, mas o aluno aqui ele está referenciando um aluno que existe, ou porque ele foi criado ou referenciado, tanto faz. Quando eu faço JCP getProperty, tá? Eu uso o atributo name, que tem que ser o mesmo do useBean, tá? Então, se lá no useBean é ID, aqui é name, tá, eu sei. Tá? Deveria ser o mesmo, para facilitar, mas não é. E aí eu digo o nome da propriedade. Veja que o nome da propriedade aqui eu não fiz getNome,
Tá? E eu não fiz o nome do atributo, eu fiz o nome da propriedade. Isso daqui vai ser transformado nisso daqui, ó. Ele vai pegar esse nome e vai transformar em getNome, tá? Por isso que a questão da propriedade, tá? E uma coisa importante, esse bin tem que ter pacote, tá? Senão ele não vai funcionar. Então, basicamente, o que ele faz, o getProperty, é isso aqui, ó. É obter o bin e colocar naquela posição, tá? É isso que faz o getProperty. Aqui tem um exemplo, ó, mesmo o bin pessoa de antes. E aí nós estamos criando o bin. Aqui, como não tem scope nenhum, ele vai estar visível somente na página, enquanto a página estiver viva. E aí eu estou mandando mostrar o nome, deve aparecer desconhecido, tá? Porque ele criou o bin, deve aparecer desconhecido para você ali. Façam esse exercício, façam ele funcionar e entendam o que está acontecendo com o getProperty. Para você setar uma propriedade de um bin, você usa o JCP setProperty. De novo, o atributo name tem que ser o mesmo do useBin, tá? Para ele poder encontrar o bin que você está referenciando. Aí você diz qual é a propriedade e você diz qual é o valor que você quer colocar. Uma coisa legal é que conversões básicas ele faz. Por exemplo, só porque tem aspas aqui não significa que é uma string. Tá? Se a tua propriedade for um inteiro e você colocar o valor 10 aqui, ele também vai funcionar. Olha que legal, tá? Ele já detecta qual é o tipo e tenta fazer a conversão. Se ele não conseguir, vai dar um erro, obviamente. Mas se ele conseguir fazer, ele vai setar a propriedade para você. Então essas aspas que estão aqui não significam que é uma string. Essas aspas são só o delimitador do valor desse atributo value. Aqui dentro você coloca o que você quiser e ele vai fazer a conversão para você. Basicamente ele transforma esse setProperty nisso daqui, ó, um aluno.setNome, tá? Por causa da propriedade nome aqui, e coloca o valor que você está setando. Claro que ele vai fazer mais verificações, mas eu só estou simplificando ao máximo para você entender o que está acontecendo. Olha só o useBin em conjunto com o setProperty. Lembra que eu falei que o useBin, quando você não fechava ele aqui, fechava ele com /useBin, ele era um condicional que você podia usar para inicializar as propriedades do bin? Então é porque você pode usar em conjunto aqui, ó, por exemplo, JCP useBin aluno concurso Java aluno. Então se esse cara estiver sendo criado, quer dizer, ele não existe, ele está sendo criado, dentro você pode fazer um JCP setProperty para inicializar as propriedades, pode usar quantos você quiser aqui, para inicializar as propriedades desse aluno aqui, ok? Se por acaso esse cara já existir e esse useBin estiver só referenciando, seja do escopo qual for, aí ele não executa isso daqui e, portanto, não vai inicializar o seu bin. Tá? Então é só para usar o JCP setProperty em conjunto com o JCP useBin. Aqui tem um exemplo, ó, o mesmo JavaBin. E aí aqui eu tenho useBin. Aí eu estou mandando mostrar a propriedade. Aliás, estou setando a propriedade nome com o valor raster e estou mandando mostrar. Ok? Façam esse exercício, vejam ele funcionando. Dá para você mexer, colocar o escopo aqui, trocar o escopo. Troquem, façam uma inicialização desse cara para mostrar que na inicialização ele coloca um valor, aí manda mostrar esse valor depois, aí seta com outra propriedade. Façam, brinque com esse código aí. Estudar essa disciplina é isso, é você brincar com esses códigos para entender o que está acontecendo. Outra coisa interessante em relação ao JCP setProperty, por exemplo, é o preenchimento do bin através de parâmetros. Quando a gente for ver MVC, a gente não vai fazer isso, tá? Porque a gente não vai fazer um formulário que submete para uma JSP. Uma das coisas que a gente vai ver é que quando eu tenho um JSP, ele sempre vai submeter para uma servlet. Ok? E aí a servlet vai redirecionar para um JSP. Você não vai ter um JSP submetendo para outro JSP, tá? Isso aqui não vai acontecer. Mas aqui eu vou mostrar para vocês porque é uma funcionalidade do JSP. Vai que um dia você precisa fazer um softwarezinho super mega rápido, o teu chefe chega lá e fala, olha, agora de tarde você tem que me mostrar uma página com isso funcionando. Você não vai montar uma baita de uma estrutura, MVC, Dalpha, Sage, Singleton, seja lá o que for, um monte de padrão. Você não vai fazer isso. Se é para ser um protótipo, que depois você vai jogar fora, só para mostrar a potencialidade do negócio, aí você vai fazer do jeito mais rápido possível. Ok? Não vai fazer do jeito certo, você vai fazer do jeito mais rápido possível. E aí você vai usar esse tipo de coisa, tá? Então imagine aqui, ó, eu tenho um formulário
com um campo lá, usuário, que está submetendo para teste JCP. E eu quero colocar esse usuário dentro de um bin. Como que eu faria? Então eu faria assim, ó, JCP useBin, o ID, a classe pessoa, então porque eu já sei usar useBin. Aí uma das coisas que você poderia fazer é pegar o p.setNome e fazer um request.getParameter. Tá? Por que eu posso fazer? Porque request.getParameter vai pegar o parâmetro usuário que foi passado no formulário. E aí o setNome faz isso. Dá para fazer isso? Dá, mas isso é feio demais, ok? Nunca faça isso. Tá, vamos juntar as coisas que a gente já sabe fazer. Olha só, eu poderia fazer assim, ó, fazer um useBin e fazer um JCP setProperty, ó, dizendo, ó, eu quero setar a propriedade nome do bin P com o valor. E daí dentro do valor eu coloco uma expressão request.getParameterUsuário. Isso aqui também é feio, tá? Porque você está misturando setProperty com scriptlet. O que é scriptlet? Scriptlet são todos os códigos que estão dentro disso daqui. Eu chamo de scriptlet, ok? Você está misturando essas coisas. Você vê que o código está estranho, está esquisito. Você bate o olho, tá... parece PHP. Não queremos isso. Aí, o JSP traz algumas facilidades para nós, tá? O JCP setProperty, por exemplo, você tem um atributo chamado param, que você pode colocar o nome do parâmetro que você quer que seja feito a leitura para colocar no valor desse parâmetro, dessa propriedade nome. Olha que legal. Quando você passa, ó, setProperty, nameProperty, ao invés de você passar o value, lembra que o value ele vai lá e coloca o valor dentro da propriedade no setProperty? Ao invés de passar o value, você passa param, o que ele vai fazer é um request.getParameter automático para você. Olha que massa! Tá? Então, ao invés de fazer códigos malucos desse jeito, isso aqui vai estar proibido, tá? A partir de agora, isso aqui vai estar proibido de vocês fazerem, porque eu estou ensinando para vocês como é que faz. Mas você pode usar param, olha só que bonitinho, ok? E tem mais uma coisa legal ainda. Se a gente voltar no formulário anterior, cadê, ó? O nome do campo era usuário, tá? O nome do campo era usuário e não batia com a propriedade nome, tá? Se eu fizer o meu formulário, tá? Colocar o nome do campo com o mesmo nome da propriedade, olha só, o nome do campo com o mesmo nome da propriedade do bin, eu não preciso escrever nada, daí eu não escrevo nem value, nem param. Ó, não escrevo nenhum dos dois. O que o JSP entende? Ele entende que você está setando uma propriedade de um valor que está nos parâmetros com o mesmo nome da propriedade. Então ele vai fazer um request getParameter do nome para você automático. Olha que legal. Então você bate o olho nesse setProperty, tem menos código, tá? E você, conhecedor de JSP, você vai falar, opa, ele vai fazer um getParameter deste nome aqui e vai setar como valor da propriedade nome. Olha que legal, tá? Então essas coisas automáticas que o JSP faz para você são interessantes e você precisa conhecer. Fora isso, só o setProperty, tá, pessoal? O setProperty tem um valor de property que é o asterisco. Se você colocar asterisco, olha só o que ele faz. Ele olha nos parâmetros que foram passados do formulário e olha nas propriedades do bin, verifica quais nomes casam e setam todos eles. Então ele vê lá, se você passou um nome e eu tenho um setNome, ele seta o nome. Se passou a idade no formulário e eu tenho um setidade, ele passa a idade, ele seta a idade também. Olha que legal. Ele varre tudo que foi passado nos parâmetros, varre também o bin, né, as propriedades do bin, e seta aquelas que casam, aquelas que têm o mesmo nome. Vamos usar um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem um formulário com nome e endereço, e a gente tem um bin com as propriedades nome e endereço. Tá? Então, elas estão casando e por isso que vai funcionar bonitinho. Então, tá aqui, ó, a classe pessoa, né, que é um bin, tem nome e endereço, tem getNome, setNome, getEndereço, setEndereço. Aí eu fiz um formulário, olha meu formulário aqui, ó, o name minúsculo, nome, e o name endereço. Aqui deveria ser post minúsculo, né, mas tudo bem. Aí quando eu submeter esse formulário vai para mostrar JSP.
Lá no mostrar JCP, o que eu fiz? Primeiro, eu instanciei uma pessoa, eu preciso ter uma pessoa instanciada, senão não funciona. E aí fiz um set property desse bin com um asterisco. O que esse asterisco vai fazer? Ele vai olhar tudo que você passou, vai ver se bate com o bin e vai setar tudo que bate. Então ele vai setar o nome e vai setar o endereço, automático para você. Tanto é que vai funcionar que depois eu mando mostrar aqui, ó, mando mostrar o nome, mando mostrar o endereço e tem que aparecer o que você digitou naquele formulário, tá? Então existe set property com asterisco, tá? O set property tem um asterisco, o get property não. Então, como exercício, eu quero que vocês façam todos esses exemplos que eu passei para vocês, mas como eu já disse antes, eu não quero que vocês só façam os exercícios, eu quero que vocês entendam o que aconteceu, que vocês brinquem com o código, que vocês mudem o código. E isso é importante, senão vocês não vão estar estudando, vocês vão estar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V somente, tá? E aí não funciona. Uma vez que a gente conhece o JCP Use Bin, consegue mexer com propriedades, vamos conhecer um pouco dos escopos dos JavaBeans, que é muito importante, tá? Esses escopos dos JavaBean têm a ver com onde que esses bins residem e por quanto tempo eles estão visíveis, tá? Então, alguns objetos eles são criados pelo próprio container e outros objetos pelo próprio desenvolvedor. Em Jakarta EE, tem vários objetos que são criados e mantidos pelo próprio container. A servlet é uma delas. Tá? É o próprio container que cria a servlet e remove a servlet depois quando você não precisa mais. Mas quando você cria os objetos, ou você precisa manter esses objetos, você precisa dizer por quanto tempo eles vão ficar vivos, porque você não controla a remoção desses objetos. Você controla a remoção dos objetos indicando por quanto tempo eles vivem. Ok? Por default, quando você coloca um JCP Use Bin e não fala nada, o escopo, que é o tempo ou aonde reside esse bin, vai ser o escopo da página. Tá? Então, o que significa que enquanto a página estiver executando, estiver sendo processada, aquele bin existe. Uma vez que terminou a página e voltou para o browser, acabou o bin. Acabou a página, acabou o bin. Você decide qual é o escopo através do atributo scope do JCP Use Bin. E você tem 4 valores: page, request, session e application. Tá? São os 4 valores que a gente vai ver agora. O escopo da página é o escopo default, que significa que se você não disser nada, ele vai valer o escopo da página. Significa que aquele bin vai ficar visível enquanto a página está sendo processada. Quando terminou de processar a página lá no servidor e o HTML foi feito e esse HTML vai ser enviado para o browser, acabou o bin. O bin terminou, o bin é removido, ele não existe mais. Essa que é a sacada, tá? Esse escopo da página é um escopo exclusivo dos JSPs, não está disponível em servlets. Os outros 3 estão e eu consigo manipular os outros 3 bins dos outros 3 escopos em servlets. Page não, porque é só da página. Você define um JavaBean no escopo da página dessas duas formas, ó, sem falar nada ou falando scope page. Se você precisar manipular o escopo da página por algum motivo, precisar mexer no escopo da página, você pode usar o objeto pageContext. O objeto pageContext é um objeto que existe para manipular o escopo da página dentro do JCP. Então você tem acesso a esse objeto. O pageContext é um objeto implícito que existe em toda a JCP. Por que implícito? Porque você não precisa declarar ele. Começou uma JCP, você tem um pageContext disponível para você. Tudo bem? Ele estende de JCP context e mantém informações importantes sobre a página e alguns métodos legais. Tá? Quais são os métodos? GetRequest, que obtém um objeto do tipo request. Aqui faltou o N. Ó. GetResponse, que obtém um objeto do tipo response. GetSession, que obtém um objeto session. Apesar desses objetos já estarem disponíveis no JCP, você consegue acessar eles a partir do pageContext. A gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente em JSP. Você consegue um getServletContext, que obtém um servletContext. Lembra que a gente falou sobre servletContext para obter um requestDispatcher? Tá aqui. Aí você tem um setAttribute, que serve para setar um bin no escopo da página. Aí você tem um setAttribute que você diz o nome do atributo, o objeto e em qual escopo você quer. Você tem algumas constantes para fazer isso. Tá?
E você tem o método findAttribute, que é muito legal. O findAttribute significa o seguinte, e a gente vai usar ele depois mais vezes, tá? Você passa uma string com o nome do atributo e ele procura esse atributo em um escopo. Como assim procura? Ele testa se esse atributo está na página, se ele estiver na página, retorna. Se ele não estiver, ele testa se esse atributo está no request. Se estiver no request, ele retorna. Se não estiver, ele testa se o atributo está na seção. Se ele estiver, ele retorna. Se ele não estiver, ele testa se o atributo está na aplicação. Se ele estiver, ele retorna. Se não, ele retorna null. Então o findAttribute é muito legal, porque se eu não sei em que escopo está o meu atributo, ele retorna em qualquer escopo. Aqui eu acabei não colocando, mas além do setAttribute, a gente também tem o getAttribute, tá? Só para lembrar vocês aí. Tá? Além do setAttribute, para setar um atributo num determinado escopo, eu tenho o getAttribute que obtém esse atributo de um escopo. Aqui tem um exemplo, olha só. Eu tenho um JSP que pega uma string, pega o pageContext, perceba que eu não declarei o pageContext, ele já existe para nós. Setei o atributo de nome usuário com essa string e setei no escopo da sessão. E aí coloquei um link para vai lá.jsp, que é a outra página. Lá na outra página, olha aqui, que essa é a vai lá, JSP, dentro de um scriptlet, o que eu fiz? pageContext.getSession.getAttribute usuário e vai trazer para mim esse dado raster que está aqui. Tá? E aí eu mando mostrar. Então façam esse exercício funcionar e executem com outros escopos, tentem colocar outros escopos nessa constante aqui, tá? Tentem fazer getAttribute aqui com pageContext, quer dizer, brinquem com esse trecho de código para vocês entenderem como é que funciona o pageContext. O escopo da requisição é dado por request. Então, quando você cria lá no useBean, se você colocar scope request, significa que esse bean estará disponível enquanto a requisição estiver sendo processada. O que significa estar disponível enquanto a requisição estiver sendo processada? Quando o cliente faz uma requisição para o servidor, ela chega num recurso, seja uma servlet, seja um JSP, ok? Se for um JSP que colocou esse bean no escopo da requisição, se esse JSP fizer forwards ou include, seja lá o que for, para outros recursos, esse bean estará disponível em todos esses recursos enquanto a requisição não terminar de ser processada. Quando que esse bean vai ser destruído? Quando terminar a requisição e voltar para o cliente. Então, significa que esse bean vai estar disponível em todos os forwards e includes que você fizer. Se você fizer um send redirect, que é o redirecionamento que volta para o cliente, acabou o bean, porque acabou a requisição. Isso é uma diferença clara que vocês têm que entender que ela existe, ok? Mas se você fizer forward e include, né, usando o request dispatcher, ele vai manter os objetos que estão no escopo da requisição. Eu consigo manipular o escopo da requisição através do request, do objeto request, do servlet request. Como que eu manipulo? Tá? Para setar um dado no escopo da requisição, por exemplo, numa servlet, request.setAttribute, e para ler um dado, request.getAttribute. Tá? Então veja que eu uso o request numa servlet para acessar o escopo da requisição, coisa que eu não tinha antes no escopo da página. Eu falei para vocês que o escopo da página não existia no servlet, ok? Mas o escopo da requisição existe. Então, no JSP, você manipula ele dizendo que o bean está no escopo da requisição, e na servlet você manipula com o objeto request, né? Você coloca os atributos dentro do objeto request com setAttribute e obtém com getAttribute. Olha só que legal aqui, ó. Numa servlet, se eu quiser redirecionar, por exemplo, olha só, criei um objeto pessoa, setei no escopo da requisição, eu chamei de eu, né? Objeto P. Aí obtive um request dispatcher e mandei um forward. Como eu coloquei no escopo da requisição, é assim que eu passo parâmetros para o meu JSP. A gente vai ver passagem de parâmetros para o JSP depois. Mas veja, como eu acabei de falar que o escopo da requisição ele existe enquanto você fizer os forwards da vida, se você fizer um forward para uma página JSP, lá na página JSP você consegue pegar o bean, consegue pegar o bean eu, no escopo da requisição.
Ok? Então você diz que é o escopo da requisição, tá, pessoal? O escopo da requisição você consegue pegar. Aqui está a explicação. Da mesma forma, se eu fizer um forward do JSP para servlet, tá? Então se eu estou num JSP e vou passar para uma servlet, então no meu JSP eu fiz JCP use bean, disse que estão no escopo da requisição, mesma coisa. Aí dentro de um código scriptlet, peguei um request dispatcher e fiz um forward para minha servlet. Quando eu fizer o forward para minha servlet, lá dentro da minha servlet, dentro do process request, dentro do get ou dentro do post, dependendo como eu fizer esse redirecionamento, eu obtenho request.get attribute eu, o mesmo nomezinho que está lá. E aí, claro, né, faço o typecast e obtenho. Então é assim que eu faço a passagem de parâmetro da servlet para o JSP, então da servlet para o JSP, e é assim que eu faço do JSP para a servlet. Tá? É muito simples. Peço que vocês façam aqueles exercícios que eu falei para vocês, tá? Aqueles exercícios, aqueles exemplos. Né? Vocês já sabem montar servlets, já sabem montar JCPs, então eu dei fragmentos de código. Vocês têm que ser capazes de construir os arquivos do jeito certo. Tá? Se vocês não conseguirem, vocês têm que chegar lá. Tá? Aí vocês façam esse exercício aqui. Ó. Escrever uma aplicação com os seguintes arquivos. O index.html, um formulário contendo nome e e-mail que submete para servlet processa. Aí você vai ter um JavaBean pessoa que contém nome e e-mail. Aí a servlet processa, que é quem recebe a submissão desse index aqui. Recebe o nome e e-mail, cria uma pessoa preenchendo com o nome e o e-mail recebidos do formulário. Redireciona para JSP principal JSP, fazendo um forward, passando a pessoa preenchida como parâmetro no escopo da requisição. Acabei de falar para vocês como é que faz isso. Tá? E aí, no principal JSP, você vai receber a pessoa no escopo da requisição e apresentar na tela. Bem simples, tá? Quer dizer, é basicamente fazer aquilo com uma roupagem de sistema. O próximo exercício funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que é o contrário, tá? Você vai ter faça um outro projeto, você vai ter um arquivo index.html que contém um formulário e submete para JSP. Você também tem o bin pessoa, contendo nome e e-mail. Aí você tem uma JSP principal, JSP, que obtém os dados do formulário, preenche o objeto pessoa no escopo da requisição usando o JSP useBean e redireciona para a servlet processa. Na servlet processa, você obtém os dados a partir da sessão. Aqui eu coloquei sessão, é requisição, né? Aqui não é sessão, aqui é requisição. E mostra os dados. Uma dica para você receber os dados do JSP é usar esse trecho de código. Esse aqui é o jeito mais intuitivo que você teria para fazer ele funcionar, tá? Eu quero que vocês troquem isso aqui por asterisco. Eu não quis colocar aqui, mas eu quero que vocês troquem isso por asterisco. Quando vocês trocarem isso aqui por asterisco, eu quero que vocês vejam o que vocês têm que fazer no JavaBean, no formulário, para que o asterisco funcione. Tá? Vai funcionar desse jeito? Vai. Fez funcionar? Fez. Ok. Fechou. Resolvido. Aí eu quero que vocês troquem isso aqui por asterisco e vejam o que vocês têm que fazer de diferente para esse asterisco funcionar. Tudo bem? Aqui tem a explicaçãozinha. Vamos ao escopo da sessão. O escopo da sessão é dado por session. Você faz assim, ó, JCP useBean, scope session. Tá? Esse scope session aqui vai indicar que esse bean que está sendo criado, se ele for criado, você vai ganhar a atribuição dele à sessão, e se ele estiver sendo referenciado, você vai ganhar o código que vai lá e busca ele da sessão. Olha que legal, você já ganha esse código de sessão. Ele vai automaticamente para a sessão, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Quando que esse bean morre? Ele morre quando a sessão morre. Ou você deu invalidate na sessão, ou você tirou ele da sessão, removeu o objeto da sessão. A gente vai aprender a remover objetos de escopos mais para frente. Ou a sessão expirou. Eu já falei sobre expiração de sessão lá no comecinho, lá quando eu falei sobre Tomcat, que tinha um valor lá no portal que tinha expiração da sessão, eu podia trocar aquilo lá e tal. Tudo bem? Mas a grande sacada é que isso aqui guarda esse bean direto na sessão e obtém esse bean direto da sessão também. Para você manipular a sessão na servlet, você pode usar um HTTP session, a gente já conhece, tá?
Então, na servlet, como que eu manipulo a sessão? HTTP session, request.getSession, a gente já conhece. Aí, para setar um dado na sessão, session setAttribute. Para obter dados da sessão, session.getAttribute. A gente já viu esse trecho de código aqui, não tem nada novo, tá? Ah, fiquei em dúvida. Volta no vídeo lá que eu falei sobre sessões, cookies e sessões, que lá está explicando bonitinho. Aqui tem um exemplo, ó. Instanciei o objeto, posso ter feito algum set aqui, peguei a sessão e mandei setar o objeto recebedor na sessão. Aí lá no JSP, se você sabe que tem um bin, tem um objeto na sessão e quer referenciar esse objeto da sessão, por exemplo, a minha servlet eu gravei ele na sessão, quero obter ele na minha JSP, você faz o JSP useBin e coloca, né, o mesmo nome, tem que ser o mesmo nome, o mesmo tipo, e coloca scope session. Quando você coloca scope session, ele vai na sessão, pega o dado da sessão e deixa disponível para você aqui no JSP. Olha que legal, ok? Da mesma forma, se o JSP fizer lá o useBin, eu, pacote pessoa, scope session, e esse bin for criado, porque ele não existe ainda, o que o JSP vai fazer? Ele vai salvar esse bin na sessão para você. Salvou esse bin na sessão para você, eu consigo recuperar esse bin na servlet fazendo esse trecho de código aqui, em outra servlet, qualquer. Tá? Pego o session, pego a sessão, né, HTTP session, e aí faço o session getAttribute eu. Tá? E aí retorna a pessoa. Aqui está a explicação, só que tem que ser o mesmo nomezinho ali. Tudo bem, pessoal? Isso é o escopo da sessão. Então a sessão ela existe, os bins existem na sessão enquanto a sessão estiver viva. Invalidou a sessão, tirou a aplicação, expirou a sessão, qualquer coisa assim, ele remove o objeto, remove o bin. Quero que vocês façam esses exercícios agora, eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito que os outros, só que agora a gente está mantendo no escopo da sessão, ok? Mesma coisa de antes, só que está mantendo no escopo da sessão. Antes a gente mantinha no escopo da requisição, agora o escopo da sessão. O escopo da aplicação talvez seja o mais diferente que vocês vão ver a partir de agora, tá? Porque na página é normal, existe enquanto a página existe, e requisição e sessão a gente já tinha visto, tá? Na aplicação, quando eu coloco um bin no escopo da aplicação, ele fica vivo, ele fica visível enquanto a aplicação estiver no ar, tá? Ele é maior, é um escopo maior do que o escopo da sessão. Tá? A sessão pode expirar, a sessão pode ser invalidada e um objeto no escopo da aplicação ainda vai existir. Ok? Outra coisa importante no escopo da aplicação. Quando você pega esse bin, o bin é o mesmo para todas as instâncias das servlets e do JSP. Já na sessão, não. A sessão ela é personalizada por cliente. A aplicação, não. O escopo da aplicação é visível para todo mundo. Então, toda vez que você obtém um bin que está no escopo da aplicação, você obtém o mesmo bin para todo mundo, não importa qual seja o usuário. Tá? Para manipular o escopo da aplicação, então o JSP tem um objeto chamado application disponível e em servlets eu uso um servlet context. Tá? Eu preciso de um servlet context para conseguir fazer isso. Tá? Dentro do servlet context, se eu fizer setAttribute e getAttribute, eu consigo setar e obter dados que estão no escopo da aplicação. No JSP, para colocar um bin no escopo da aplicação, eu só coloco o scope application. Muito simples. Assim como eu fazia com requisição, sessão, página. Aqui tem um exemplo no JSP, ó, JSP useBin, tá lá o bin P da classe bins pessoa no escopo da aplicação. E aí você tem uma propriedade P de P, né, a propriedade nome com raser. E aí fiz um link para servlet test, tá? Lá na servlet test, para eu obter esse bin que está aqui, como ele está no escopo da aplicação, e você tem que saber que ele está no escopo da aplicação, obviamente, porque você é programador, você sabe que ele está no escopo da aplicação, então a primeira coisa é obter um servlet context. Eu já expliquei para vocês como é que a gente obtém servlet context, ok? Vamos pegar uma daquelas formas lá. Então, get servlet context, obtive o servlet context, aí eu faço o contexto.getAttribute com o nome do atributo que foi setado, olha aqui, ó. Ok? P, aqui é P. Faço o typecast para pessoa e agora eu tenho o bin pessoa que está no escopo da aplicação. Tudo bem? E ele vai viver, né, vai estar instanciado enquanto a aplicação estiver no ar. Quando a aplicação
for desinstalada, fizer um undeploy, ou o servidor estiver fazendo um undeploy, ou estiver sendo desligado, aí esse bin será removido também. Aqui tem alguns exercícios para você fazer. Então tá aqui o exercício de escopo de aplicação que eu mostrei para vocês e um exercício de login. Tentem fazer esse exercício de login, a gente já brincou com o login, mas é mais para brincar também com o escopo da sessão, que ele é muito importante, tá? Então tenham isso em mente. Aqui tem um exemplo rodando, ó. Armazenou o bin na sessão, colocou asterisco, pegou da sessão, tá? Mas antes de vocês olharem o código, tentem fazer, beleza? O último assunto dessa aula, que é o Load on Startup e o escopo da aplicação. Uma das coisas legais do escopo da aplicação é você manter dados que precisam ser o mesmo para todos os usuários e para todos os elementos da sua aplicação, seja um JSP, seja um server, seja o que for, ok? Como que você pode fazer isso? Imagine que você tem algum parâmetro, qualquer coisa que você queira manter para todo mundo. Em algum momento você precisa setar no escopo da aplicação para que todo mundo acesse o mesmo bin. Ok, em que momento que você faz isso? Aí você fica pensando, poxa, seria tão legal se eu conseguisse executar um trecho de código quando a aplicação sobe. Teria como fazer isso? Teria. Esse é o tal do Load on Startup. O Load on Startup ele funciona assim. Primeiro, eu mostrei para vocês que as servlets elas são iniciadas e inicializadas quando acontece a primeira requisição para ela. Tudo bem? Então, primeira vez que você requisita uma servlet, ele vai lá, faz todo o ciclo de vida da servlet, chama o init. Tá? Mas, se eu setar nessa minha servlet, lá no @webservlet, que eu quero que ela seja carregada quando a aplicação subir, quer dizer, load on startup igual a 1, o que vai acontecer? Quando a minha aplicação subir, ele vai carregar a minha servlet e executar tudo até o init. Tá? Veja, ele não está executando a inicialização da servlet quando aconteceu a primeira requisição. Ele está executando a inicialização da servlet quando a aplicação subir, quando a aplicação se tornar disponível, quando acontecer o startup da aplicação. Ok? Como não foi feita uma requisição, ele só vai até o init. Ele não vai executar do get, do post, ele não vai executar process request, porque não houve uma requisição. Como não houve requisição, ele vai só até o init. E aí, a próxima vez, quando essa servlet, se essa servlet for requisitada, ele não vai executar de novo o init, né? Porque ela já está no ar. Ok? Então, o load on startup significa carregue, né, inicialize essa servlet quando a aplicação subir. Essa anotação você coloca no @webservlet, load on startup igual a 1. Esse número que vai aqui pode ser 1, 2, 3, 4, tá? Se você tiver várias servlets que você quer que sejam inicializadas quando a aplicação subir, você coloca o número na sequência que você quer que elas sejam inicializadas, ok? Mas como a gente vai ter uma só, pode colocar o número 1 ali. Se você não colocar o load on startup ou colocar 0, ele vai inicializar a sua servlet quando acontecer só a primeira requisição. Então, eu vou usar o Load on Startup para manter o e-mail do administrador do meu sistema. Tá? Então, eu criei um bin, que eu chamei de config bin. Esse bin é um Java Bean simples, normal. Olha só, ele tem que implementar serializable. O meu construtor está usando o construtor padrão. Aí tem um get email, set email. Ele é um bin simples. Criei uma servlet que eu chamei de Startup Servlet. Essa servlet não precisa nem ter o process request aqui. Tá? Essa servlet aqui, ela não vai ser invocada, ela vai ser uma servlet usada só para fazer a inicialização do escopo da aplicação. Então, eu criei a minha Startup Servlet e coloquei load on startup 1 aqui, ó. Isso aqui é importante. Aí, lá no método init, eu criei uma instância de config bin, setei todos os parâmetros que eu tenho, obtive um servlet context a partir de algum jeito. Nesse caso, como eu recebo um servlet context do config, eu peguei direto do config, é o config.getServletContext, e setei o atributo configuração, eu tenho que saber esse nome, tá? Com o meu bin de configuração inteiro aqui. Quando você faz isso, essa configuração, essa instância que você criou aqui, vai estar disponível na sua aplicação inteira, em todas as servlets, em todas as JCPs. Basta você acessar o escopo da aplicação.
Como que você acessa? Num JCP, por exemplo. No JCP você faz JCP use bean, ID configuração, coloca a classe qual ele faz parte e o escopo da aplicação. Se você colocar outro escopo, ele vai criar outro bean, tá, pessoal? E aí mandei mostrar o e-mail, olha só que legal. E com isso eu consigo ter, por exemplo, um e-mail do administrador para mostrar no rodapé de todas as minhas páginas, tá? Configurado. E se eu precisar trocar, eu consigo trocar e assim funciona, tá? Olha só que bonitinho aqui. Escopo da aplicação. Agora peço que vocês façam os exercícios de escopo da aplicação. No trabalho que vocês vão fazer da disciplina, vocês vão precisar usar o escopo da aplicação exatamente para manter o e-mail do administrador. Então é importante que vocês façam e consigam manipular esse escopo de forma tranquila. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de escopos e JavaBeans e vamos para o próximo.